Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, perdão e reafirmação do amor. Aqui a lição de hoje vai falar especificamente como lidar com uma situação que é adversa aos princípios da igreja, às normas da igreja, que é alguém esteja em adultério, fornicação, essa prática incestuosa, tudo envolvendo imoralidade sexual. Como a igreja deve lidar com isso? Nos chama a atenção, irmãos, que a gente não tem, na verdade, a certeza de se esse rapaz, esse personagem aqui, ele foi o mesmo de Coríntios capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, ou se é um outro homem que não se dá o seu nome e nem se diz a natureza da sua situação. Mas é uma pessoa que a igreja tomou conhecimento e precisou se posicionar em relação a ele. Paulo fala também aqui até daquele momento que ele escreve com angústia, provavelmente uma carta especificamente sobre isso. Uma carta que envolvia um problema sério dentro da igreja, e Paulo queria que a igreja se posicionasse e levasse aquele membro a ser disciplinado, a ser advertido, orientado, mas com que o pecado não fosse passado despercebido. E Paulo fala isso, irmãos, num tocante em algo bem interessante. Ele fala em relação ao amor. A disciplina deve ser feita sim. Não é isso que Jesus fala, né? No livro de Apocalipse, eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Ser depois zeloso e arrepende-te. E Jó chega a descrever assim: não rejeites, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Na verdade, quem fala isso é Bildade, fala isso para Jó. Então, assim, independente da situação, o amor tem que sempre prevalecer, né? Tem uma frase no livro de Provérbios que diz que o ódio, ele estimula ira, ou seja, estimula desavença, mas o amor cobre todas as transgressões. Jeremias também fala, complementando, que diz assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então, quer dizer, o amor leva ao arrependimento, o amor leva à mudança. E aqui, Paulo fica muito feliz ao ter o conhecimento do que Tito leva para ele de relatório, de que todos estavam felizes, estavam agora satisfeitos por tudo aquilo que ele tinha dito. E Paulo fala aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, dessa alegria. Ele fala isso com com uma boca cheia de satisfação. Olha só, no capítulo 2 e o verso 5, na minha tradução NVT, diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Aqui Paulo está dando uma orientação para que, diante daquilo que aconteceu, reaceitasse, ou seja, voltasse a aceitar a pessoa novamente e que ela pudesse estar dentro do convívio dos cristãos. Olha o verso 9. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los, a forma que era severa, e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Verso 10. Se vocês perdoam este homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, eu faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês, pois conhecemos os seus planos malignos. Só que é o capítulo 7, eu acredito, não é o capítulo 2. Aqui ele fala da situação e para que não deixe a desavença perdurar, para que o diabo não tenha poder sobre ela. Agora, olha o capítulo 7 e o verso 5 a 13. Eu acho que é o verso do capítulo 7. Aqui diz assim, ó. Isso. Ó, olha o que é que fala aqui o verso 8, verso 7. Sua presença me foi uma alegria, tá falando de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia de que ele nos trouxe do encorajamento que vocês receberam. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Aqui mais embaixo, no verso 8, ele fala assim: eu não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ele lhe causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, verso 9, me alegro por ter enviado não pela tristeza que causou, mas porque a dor de vocês o levaram ao arrependimento. Esse é o tipo de tristeza que Deus aprova. Portanto, não lhes causamos mal algum. A tristeza segundo Deus leva ao arrependimento. A tristeza segundo o mundo leva à morte. Olha só, Judas se entristeceu pelo que ele fez. O remorso, o peso, levou ao enforcamento. Pedro, ele lamentou, ele se entristeceu, ele sentiu o que ele tinha causado.
A tristeza que ele sentiu foi segundo Deus, e essa tristeza o levou a causar uma situação bem adversa. Pedro, de fato, foi arrependido. O próprio Cristo, quando ressuscita, ele fala assim, ó, diga aos meus discípulos e também a Pedro. Ele salienta a pessoa de Pedro, para mostrar a Pedro que ele tinha sido reintegrado e recebido, mesmo que tenha negado 3 vezes. Sabe, irmãos, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, ó. O perdão, ele é crucial para os relacionamentos perdurarem. Jesus perdoou Pedro, Paulo perdoou aquele homem, a igreja perdoou aquele homem. O princípio tem que sempre ser mantido. Ninguém vai negociar o que é princípio, mas eles vão até então levar com firmeza, porém com amor. Nunca com rigidez, com radicalidade, com extremismo, mas que possa mostrar amor na disciplina, para que a pessoa entenda que o que a pessoa na verdade quer é levar a pessoa a uma conscientização, a um arrependimento e a uma mudança. Isso foi o que alegrou a Paulo e deve alegrar cada um de nós. Que a nossa mensagem aos outros seja para transformar corações, não apontar erros, acusar, porque nós não temos esse direito. Não somos melhores do que eles. Somos pessoas iguais a todos os outros. Carecemos da graça de Deus, de sua misericórdia, de sua bondade e do seu perdão bondoso para conosco. Que Deus, portanto, nos faça ser pessoas que transmitam a esperança aos quebrantados de espírito. Que possamos levar esperança para aqueles que se veem em situação contrária, talvez desanimados, desencorajados. Mas, ao viver com Cristo essa experiência, possamos passar com alegria para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela mensagem do perdão que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos a nos reconciliar contigo e a reconciliar uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até logo.